Sua máquina Midea Inverter, ou seu cliente, apresentou o erro de proteção contra sobretensão ou tensão muito baixa, ou seja, mostrou no display o código de erro P1. Fica comigo aqui que eu vou esclarecer todos os detalhes sobre esse código de erro. Fala climatrônicos e futuros climatrônicos, Lawanda aqui, e venho te trazer hoje uma análise detalhada sobre o código de erro P1 na máquina Midea Inverter, tá? Não só a análise do código de erro, mas também como corrigir e possíveis maneiras de evitar e possíveis soluções desse defeito. Será que esse defeito tem reparo mesmo ou não? Mas antes da gente começar, eu quero te lembrar de se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar a notificação, porque dos vários conteúdos que eu faço durante a semana, um deles é a nossa aula de quarta-feira às 19 horas. E essa aula fica disponível só durante uma semana. Depois ela vai para o nosso arquivo secreto ou para a comunidade climatrônico. E só os alunos têm acesso a esses dois produtos que conseguem rever essas aulas, né? Então, para que você não perca esses conteúdos, se inscreva, ativa a notificação que quando sair uma aula dessa, sair um vídeo novo aqui de reparos, você vai ser notificado pelo próprio YouTube. Então, para que você não perca os melhores conteúdos sobre manutenção eletrônica para climatização direto do campo de batalha, clica aí, se inscrever e ativa a notificação. Vamos lá, erro P1. Você chegou na máquina, evaporador apresentando erro P1. Detalhe, na Midea, ela demora 3 vezes, tá? Ela tenta partir o compressor 3 vezes para só depois dar o código de erro. Vai gerar em torno de uns 9 minutos de funcionamento até apresentar o código de erro. Então tem um pouco de paciência para esperar o código de erro apresentar. Então, olha, esperei lá e tal, deu erro P1. Fui no manual, você vai fazer, você vai no manual, vai chegar lá e vai se deparar. Erro de proteção contra sobretensão ou tensão muito baixa. Então o que significa? A placa se protegeu porque tem uma tensão muito alta ou uma tensão muito baixa. Ou tem uma tensão alta ou tem uma tensão baixa. O que você vai fazer? A primeira coisa, você vai checar a tensão. Sempre confie no código de erro. Antes de desconfiar do código de erro, confie primeiro nele. Você vai lá e mede a tensão. Tensão de entrada, tensão no capacitor de potência. Tem que ter quanto na entrada, Lawanda? Tem que ter 220 volts. Ah, tem 215, é aceitável, tá? É aceitável. 210, a placa aceita isso daí. Não é ideal, mas ela aceita. 220 volts na entrada, tensão AC. E lá no capacitor de potência, você tem que ver a tensão de 310 volts. Naturalmente, se a entrada estiver baixa, o 310 não vai ser 310. Vai ser 300, vai ser 290. E aí a placa também aceita esses níveis de tensão. Não pode cair muito também. Então, deu esse erro, eu vou checar esse nível de tensão. Porque se tiver ok, esse nível de tensão vai ser uma linha de raciocínio. Se esses níveis de tensões não existirem, vai ser outra linha de raciocínio. Na Midea, a experiência que eu tenho com a Midea, das dezenas de placas que a gente já reparou de Midea aqui, dificilmente não vai ter o nível de tensão. E vai descer. Dificilmente. Por quê? Porque o circuito de alimentação da placa da Midea, ele é bem simples, ele não tem nenhum relé que acione só a parte de potência, como por exemplo na Samsung tem. Vai chegar a 220 na placa do condensador, a detalhe, isso é na placa do condensador, tá na placa lá de fora. Chega a 220 na placa do condensador, só passa pelo PTC e pelo reator. Se não tiver, nem o PTC estiver aberto e o reator não estiver conectado, a placa não liga. Então não daria nem código de erro de sobre ou subtensão, que é esse código de erro. Não daria P1, de jeito nenhum. Daria talvez erro de comunicação. Então a placa liga só quando a corrente passa pelo PTC, passa pelo reator, chega na ponte retificadora e carrega os capacitores de potência. Aí a placa liga. Então dificilmente vai dar o erro P1 sem ter a tensão do barramento. Ficou claro por quê? Porque se não tivesse tensão, a placa nem liga, daria outro código de erro no evaporador e não o código de erro P1. Cuidado com o P1, porque tem alguns modelos da Midea que o P1 é erro de EPROM. Cuidado, pode confundir, se eu não me engano. Pode se confundir. Então verifica o modelo da tua máquina, tá? No caso, está falando do erro P1, quando o erro P1 tem a ver com sobre ou subtensão. Então, como eu disse, como eu estava dizendo, dificilmente não vai ter atenção. Beleza, Lawanda? Então, se dificilmente não vai ter atenção, considerando que tem atenção e deu erro, como é que a placa vai dar o erro se tem atenção? Ela tá ficando doida? Aí que tá. Para a placa dar o erro de sobretensão ou subtensão, sobre a tensão alta, sub a tensão baixa, a placa vai ter que fazer uma leitura da tensão, concorda comigo? Ela só sabe se tem ou não tensão, se está alta ou se está baixa, se ela fizer a leitura dessa tensão. Então sim, existem circuitos na placa
que fazem a leitura. E quando der esse erro, na grande maioria dos casos vai existir a tensão, porém a leitura vai estar prejudicada. Ou tem uma ressalva aqui nesse ponto, que é o quê? Se for quando o compressor partiu, vai acelerar e aí a tensão cai e dá o erro P1. Nesse caso da tensão cair quando o compressor partir, ou o problema pode estar no compressor, puxando a corrente muito alta que derruba a tensão, né? Puxando a corrente muito alta que a placa não consegue suprir essa tensão e acaba suprir essa corrente e acaba derrubando a tensão. Vou ter que medir a corrente na entrada do condensador. Ou o relé que tira o PTC do circuito não está funcionando. Aqueles relé de placa de ar-condicionado mesmo. Então, se ele não bater, o PTC fica no circuito. Quando começa a passar a corrente pelo PTC, ele vai aumentar a resistência dele. Ele vai derrubar a tensão do compressor e vai dar a subtensão, a leitura de tensão. Se nesse caso, você vai analisar o circuito do PTC e do relé do PTC. Se partir o compressor e der erro P1 depois que parte o compressor. Então, Ana, já entra com erro P1. Aí é problema de leitura de tensão. Leitura de tensão são feitas por resistores. Existem resistores na placa da Midea, geralmente só um resistor de alta resistência, uns são 2 megas, outros 1 mega ohms, de altíssima resistência que vai estar conectado no positivo ou na entrada de tensão AC, a placa lê a tensão AC e a tensão DC, por isso que eu falei, 220 na entrada, 310 no capacitor de potência. Então vai a tensão AC e a tensão DC. 2 resistores, tá? Vou até te mostrar esses resistores aqui, ó. São basicamente esses 2 resistores aqui, ó. Esse daqui e esse daqui. Esses 2 resistores são desse modelo aqui, né? São os 2 resistores que fazem a leitura da tensão, tanto AC quanto DC. Eles têm que ser precisos. Você vai analisar eles, geralmente eles não alteram tanto. O que vai dar muito problema é a trilha dele, não chega lá no micro. A trilha abriu em algum ponto. E aí o sinal de tensão se perdeu no meio do caminho. E a placa deixou de ler a tensão, porque esse sinal se perdeu no meio do caminho. E aí a placa vai dar falha de tensão, mesmo tendo a tensão. Por quê? Porque a leitura dela está errada. Onde tu falou de sobretensão ou subtensão? Isso. A placa não diferencia, tá? Ela só sabe que saiu da faixa que ela tem que ler. Ela tem que ler uma tensão naquela faixa. Se está acima ou está abaixo, está fora do range dela, ela vai dar o erro de sobre ou subtensão. A hora que na minha região tem 240 volts AC, pode ser que dê uma sobretensão, beleza? Aí você tem que ir para o sistema que baixar um pouquinho mais a tensão de entrada. A hora aqui na minha cidade é sempre uma tensão muito baixa, pode ser que dê subtensão normalmente também. Mas considerando as condições externas de tensão, ok, 220 de entrada, 310 no capacitor, você vai analisar aquele circuito que eu mostrei ali, um circuito de 2 resistores de 2 megas, o modelo da X-Power é 2 megas, pode variar essas resistências, tá? Mas você vê no corpozinho que está escrito nele, tem escrito no corpo do resistor, o valor lá, aqui 2 megas, 2 M ohms, com M maiúsculo. Então, você vai medir a resistência e vai seguir a trilha que sai do resistor. Um lado do resistor fica para linha do positivo da tensão AC. A outro lado do resistor vai para um circuito que vai chegar no microcontrolador. Se esse circuito estiver aberto, que provavelmente esteja quando tem tensão e dá essa falha, provavelmente está se perdendo a informação no meio do caminho, quando a tensão está batendo ok, porque você vai medir a tensão antes, né? Mediu a tensão antes, você vai ter essa clareza, aí você vai no circuito que provavelmente pode ter alguma trilha aberta, algum componente em fuga ali, matando a informação da tensão chegar no micro. Ele vai dar o erro P1 dessa maneira, certo? Então, ó, se você já pegou o erro P1, já se deparou com esse erro aí, deixa aqui nos comentários, tá? E se aprendeu aqui, se essa aula te agregou algum valor do ponto de vista de que ela, eu não sabia como é que funcionava o erro P1 e tive essa clareza aqui nesse vídeo, deixa um joinha, deixa um like aí. De certa maneira, tu tá me dizendo que esse vídeo foi legal pra ti, te trouxe um ensinamento, trouxe um aprendizado. E o meu objetivo é esse, tá compartilhando contigo o máximo que eu posso sobre manutenção eletrônica para climatização, sobre as dicas práticas e teóricas do dia a dia, tá? Da manutenção das placas de ar-condicionado. E detalhe, pega esse setinho que tá aqui embaixo e manda naquele grupo lá de WhatsApp que tu participa. Compartilha com mais alguém desse conteúdo. Beleza? Para seguir assistindo mais vídeos, basta clicar algum vídeo que tá aqui aparecendo no final dessa tela. Nos vemos no próximo vídeo sobre códigos de erro. Fique com Deus, um abraço, valeu!